Por mais de meio século, a nação do Marrocos tem buscado a dominação na terra conhecida como a última colônia da África. Desde o ano de 1970, o território conhecido como Saara Ocidental, na costa atlântica, tem sido uma zona de combate. O Reino do Marrocos tem ocupado mais terras e transferido milhares de cidadãos para povoar o território. Do outro lado, um movimento insurgente chamado Frente Polisário, representando a população étnica sarauí da região, que é empurrada cada vez mais para o deserto aberto. Apoiado por um patrocinador estrangeiro na Argélia, sem capacidade real de mudar a situação. Hoje, o conflito do Saara Ocidental parece perto do fim. Após 55 anos de guerra assimétrica, Marrocos está prestes a conquistar a vitória tão esperada. Mas se o Marrocos finalmente assumir o controle de todo o território do Saara Ocidental, não será porque o Marrocos conquistou o Saara Ocidental no campo de batalha, mas sim na sala de reuniões. Após anos ganhando influência e impulso diplomático, o Marrocos finalmente conseguiu fazer à Frente Polisário uma oferta que ela não pode recusar, caso os polisários levantem a bandeira branca. Assim, eles não terão apenas aceitado o fim do movimento de independência defendido por seus pais e avós. Eles estarão enviando um sinal muito claro para o resto do mundo sobre como se faz o negócio da paz no século XX. Primeiro, antes de continuar, uma mensagem do patrocinador. Você já se pesquisou no Google? Só ficou curioso sobre o que existe por aí? Quem está falando sobre mim? Que informações estão disponíveis sobre mim na internet? Por que meu endereço está online? É minha culpa? Posso evitar? Quem faz isso? Vou te contar. São os corretores de dados e você pode enfrentá-los. Com o patrocinador de hoje, Incogni. Eles removem suas informações que estão sendo coletadas e vendidas sem seu consentimento. Eles contatam legalmente centenas de corretores de dados para remover suas informações e persistem até tudo ser excluído. Tudo o que você precisa fazer é se inscrever uma vez e eles cuidam do resto. Mas o que é realmente interessante é o plano ilimitado deles. Ele se destaca porque tem algo chamado remoções personalizadas. Você pode colar links como unicorte.com ou whitepages.com e a equipe de privacidade da Incogni removerá suas informações. Até de locais fora da lista automatizada deles, onde já buscam seus dados, recupere seus dados pessoais com a Incogni. Use o código WARFRONTES em incogni.com/warfrontes para 60% de desconto em um plano anual. Repito, incogni.com/warfrontes, código WARFRONTES. Agora, voltamos ao episódio de hoje. Uma virada na maré. Então, para entender o que está acontecendo no Saara Ocidental agora, precisamos entender um pouco sobre como a região chegou a esse ponto. Porque mesmo para pessoas que têm o hábito de acompanhar conflitos globais, a situação no Saara Ocidental recebeu muito pouca atenção no século XXI. Embora o conflito de 55 anos ainda persista à margem da sociedade sarauí, a maior parte já foi vencida há muito tempo. Desde a década de 1990, o Marrocos controla cerca de 70% do território do Saara Ocidental, incluindo a grande maioria do litoral e das áreas habitáveis. A zona é separada do restante do território pelo Muro do Saara Ocidental. Um muro de areia de 2.700 quilômetros, pontilhado por postos militares, posições de artilharia, scanners eletrônicos e de radar para ajudar na vigilância. No lado marroquino, há forças de reação rápida e tanques próximos. Do outro lado da fronteira, existem pequenos assentamentos e campos de refugiados, mas a região é majoritariamente aberta, com grande parte da população sarauí vivendo como refugiados na Argélia. A República Árabe Saharaui Democrática reivindica a independência do Saara Ocidental desde 1976. Ela é reconhecida por menos de 50 países e controla só parte do território que reivindica. Nos últimos anos, combatentes da Frente Polisário e tropas marroquinas trocam tiros ocasionalmente. O Marrocos lança ataques aéreos ou de artilharia ocasionais, enquanto a Frente Polisário realiza ataques coordenados com foguetes. Pessoas continuam morrendo dos dois lados, inclusive civis, mas o ritmo dos combates é similar ao de outras insurgências de baixa intensidade no mundo. O último aumento da violência foi em 2020. Desde então, os combates voltaram ao nível normal.
Ao mesmo tempo, porém, uma batalha paralela tem sido travada no campo diplomático, enquanto Marrocos faz campanha por uma maior aceitação de sua reivindicação e, eventualmente, pelo reconhecimento global total da soberania marroquina sobre o Saara Ocidental. Entre o final do século XX e início do 21º Marrocos, teve dificuldades para conseguir apoio real à sua reivindicação. A ocupação e a anexação formal da maior parte do Saara Ocidental no final dos anos 1970 são consideradas ilegais pelo direito internacional na África e América Latina. As ações do Marrocos têm sido particularmente impopulares, pois são consideradas um ato descarado de colonização. E ainda pior, colonização por um país que havia acabado de conquistar sua própria independência, apenas algumas décadas antes. As ações do Marrocos foram duramente criticadas no mundo por reprimir um movimento de independência e realocar centenas de milhares de colonos na área conquistada. O simples fato de que o Marrocos pratica expansionismo em uma época histórica em que o mundo queria acreditar que já tinha superado esses impulsos primitivos. A situação humanitária não melhorou, deixando grande parte da população saharaui em campos de refugiados precários e sem recursos na Argélia. Seus representantes dizem que foram expulsos de suas terras para o Marrocos explorar seus recursos naturais. Os soldados de paz da ONU atuam no território desde 1991, mas o referendo previsto para 1992 nunca ocorreu. Em grande parte porque o Marrocos insiste que suas próprias centenas de milhares de colonos devem ter direito ao voto quando os saharauis forem questionados se gostariam de se integrar ou buscar a independência. É verdade que a situação não tem sido nem de longe tão problemática para o Marrocos, quanto, por exemplo, o controle de Israel sobre Gaza ou a Cisjordânia. Porque o conflito do Saara Ocidental raramente ganha manchetes, não se torna politicamente inconveniente para os parceiros globais do Marrocos. Mas, recentemente, a reivindicação do Marrocos sobre o Saara Ocidental começou a ganhar força de verdade a partir de 2020 com os Estados Unidos sob Donald Trump. Desde 2007, o Marrocos vem promovendo um plano modificado para o Saara Ocidental, no qual o território teria autonomia limitada, mas, no fim das contas, seria governado pelo próprio Marrocos. Esse plano teve os mesmos problemas do referendo anterior, especialmente sobre os colonos realocados pelo Marrocos poderem votar nas eleições. Eles escolheriam rapidamente uma administração que colocaria o Saara Ocidental sob controle marroquino, formalmente ou não. Mas, em 2020, Washington estava focado em uma iniciativa de muito mais destaque, os Acordos de Abraão, nos quais os Estados Unidos queriam facilitar a normalização diplomática entre Israel e as nações do mundo árabe. O Marrocos foi uma das primeiras nações a aderir aos acordos, e em troca, os Estados Unidos tornaram o acordo mais atraente para o Marrocos, ao reconhecerem a soberania marroquina sobre o Saara Ocidental. Essa decisão levou diretamente ao retorno de combates em maior escala, ainda que temporariamente, mas, no fim das contas, os Estados Unidos realmente não pagaram nenhum preço de verdade por isso. Quando Joe Biden assumiu em 2021, a decisão foi mantida, indicando que a potência global mais rica havia definido o tom sobre o Saara Ocidental. Avançando, depois veio o reconhecimento da Espanha, lá em 2022, embora Madrid não exerça nem de longe tanta influência geopolítica quanto Washington, é a nação que governou o atual território marroquino até a década de 1950. E de forma semelhante à maneira como a França ainda exerce influência real nas terras de suas antigas colônias africanas, o endosso espanhol às ações do Marrocos ainda tem bastante peso. Sim, existe toda uma discussão sobre diplomacia pós-colonial, mas isso fica para outro dia. Em 2023, Israel reconheceu a soberania do Marrocos, e em 2024, a França também aderiu. A mudança de postura da França foi especialmente relevante porque, embora a França e Marrocos tivessem acabado de passar por um período de tensão em seu relacionamento, a França continua sendo altamente influente. No caso de sua ex-colônia, a Argélia, durante décadas o país contou com o apoio tácito da França, mesmo apesar de sua dependência militar da Rússia. Assim, Paris e Moscou poderiam ajudar a Argélia contra o Marrocos na rivalidade regional. A questão do Saara Ocidental era uma parte fundamental dessa rivalidade, e a Argélia passou décadas abrigando cerca de 200 mil refugiados saharauis. Assim, a França trocou a Argélia pelo Marrocos, uma grande mudança. Em 2025, o Reino Unido também alterou sua posição sobre o território.
dizer que a abordagem do Marrocos é, entre aspas, a mais credível, viável e pragmática para encerrar o conflito. Com nações influentes do mundo árabe, como a Arábia Saudita, os Emirados e o Catar também apoiando o Marrocos, a maré claramente virou a favor de Rabat. A maior mudança ocorreu em final de outubro de 2025, quando o Conselho de Segurança da ONU aprovou pela primeira vez uma resolução apoiando a soberania do Marrocos. De uma vez por todas, a votação foi proposta pelos Estados Unidos, com aliados garantidos no Conselho, incluindo França, Grã-Bretanha, Bahrein, Congo, Libéria e Somália. O momento era favorável. A Argélia havia deixado o Conselho de Segurança e não poderia mais votar contra a resolução. Mas mesmo assim, na maioria das vezes na história recente, essa resolução quase certamente teria enfrentado um veto da Rússia, da China ou de ambas. Até o momento da votação, mais membros da União Europeia e da União Africana passaram a apoiar a reivindicação do Marrocos. No fim, os Estados Unidos mostraram ter escolhido o momento certo. A resolução foi aprovada por 11 votos a 0, com Rússia, China e Paquistão, membro temporário, se abstendo. Enquanto a Argélia e seus representantes internacionais da Frente Polisário expressaram sua óbvia oposição ao acordo, até mesmo a Argélia suavizou suas críticas, com o embaixador do país na ONU destacando que a resolução era melhor do que algumas das alternativas que vinham sendo discutidas anteriormente. Em campos de refugiados na Argélia, manifestantes sarauís protestaram para reafirmar o compromisso com a soberania do Saara. Mas, enquanto em outros tempos as nações do mundo teriam amplificado sua mensagem, desta vez ninguém o fez. Antes de abordarmos os desenvolvimentos realmente enormes no Saara Ocidental, precisamos fazer uma autopromoção descarada. Falar sobre a Front Stock Company, nosso serviço premium para assinantes. No warfronts.co, nossa equipe se aprofunda ainda mais nos conflitos globais, geopolítica e influências ocultas que moldam o mundo. Assinantes da Front acessam 2 episódios premium por semana e todo o catálogo de artigos escritos com jornalistas premiados e especialistas globais. A assinatura custa $5 mensais ou 50 anuais, ajudando a manter nossa independência e ampliar o conteúdo gratuito no YouTube. Enquanto você visita o warfronts.co, por que não se inscrever na nossa newsletter por e-mail 2 vezes por semana, a Warfronts Weekly? É totalmente gratuita e você receberá atualizações regulares sobre todas as histórias em desenvolvimento que estamos acompanhando. E agora vamos voltar ao Saara Ocidental, garantindo o Saara. Neste ponto, nossa linha do tempo chega ao presente, quando o futuro do Saara Ocidental parece mais alinhado com o Marrocos do que nunca. Antes dos eventos recentes, o destino do território não estava definido. Apesar das vitórias diplomáticas do Marrocos, cerca de 30% do Saara Ocidental seguia sob controle da Frente Polisário. Além da grande barreira de areia que o Marrocos protegeu por tanto tempo, as tropas marroquinas ficariam vulneráveis ao se arriscar em território desconhecido para uma possível ofensiva militar cara. As estimativas atuais sobre o tamanho das forças de combate da Frente Polisário variam bastante, mas, em geral, vão de alguns milhares de combatentes, na estimativa mais baixa, a mais de 10 mil na mais alta. Esses combatentes atuariam em um estilo de guerrilha assimétrica e não convencional, em um território que conhecem bem, lutando pelo que seria sua própria sobrevivência. Além disso, eles poderiam recuar para o território de outro país soberano, com a Argélia colocando tanto seu território quanto potencialmente seus recursos em apoio duradouro à resistência do Polisário. Na verdade, alegações recentes indicam que um avanço marroquino no território do Polisário pode ser mais custoso do que se previa. O Marrocos acusou o Irã de apoiar a Frente Polisário por anos, chegando a cortar relações com o Irã em 2018, com acusações de que iranianos e Hezbollah teriam treinado e armado o Polisário. Na última década, as forças do Polisário passaram a atuar de modo similar aos proxies iranianos, especialmente no uso de foguetes. Essas acusações ganharam força no último ano, principalmente em Washington, onde, em 2025, um grupo bipartidário de legisladores propuseram rotular o Polisário como organização terrorista estrangeira. Essa legislação ainda não virou lei, mas reforçou a visão do Polisário como aliado do Irã, já que Marrocos diz ter provas de que o grupo recebeu drones kamikaze.
Essa ameaça é ainda mais preocupante por causa do exemplo recente dado pelos rebeldes Houthis do Iêmen e seus ataques aos navios no Mar Vermelho. Apesar de distante do Mar Vermelho, o Saara Ocidental faz fronteira com uma rota marítima importante no Atlântico Africano. E se alguns dos drones kamikaze mais confiáveis do Irã passassem a operar a partir do território do Saara Ocidental, eles poderiam até atingir o Estreito de Gibraltar, o único ponto de entrada do Atlântico para todo o mar Mediterrâneo. Depois, há o papel da Argélia, que vem expandindo suas forças armadas. Recentemente, recebeu os primeiros Sukhoi Su-57 russos, o caça mais avançado da Rússia, para exportação. Em 2025, a Argélia aprovou uma lei de mobilização geral, permitindo ao país adotar postura de guerra quando julgar necessário. A Argélia tem perdido espaço para o Marrocos em sua longa rivalidade internacional e dependendo do cálculo estratégico de sua liderança. Não é impossível que o país veja um novo conflito no Saara Ocidental como uma forma de mudar seu destino. É por isso que um relatório revelador do jornalista espanhol Ignacio Sombrero, escrevendo para o El Confidencial, foi tão importante quando foi publicado em 7 de fevereiro de 2026. No relatório, Sombrero revelou uma reunião secreta recém-ocorrida em Madrid. Na casa do embaixador dos Estados Unidos na Espanha, Benjamin Leon Jr. recebeu líderes da política externa americana, incluindo o embaixador dos Estados Unidos na ONU, Michael Waltz, e o assessor de Trump para assuntos africanos, Mossad Boulos. Participaram da reunião o enviado do secretário-geral da ONU para o Saara Ocidental, ministros das Relações Exteriores de Marrocos, Argélia, Mauritânia e uma delegação da Frente Polisário. Sob sigilo diplomático, os Estados Unidos lideraram discussão sobre documento em que o Marrocos teria aceitado apresentar uma revisão de 40 páginas de sua proposta de autonomia do Saara Ocidental sob domínio marroquino. Segundo o El Confidencial, a reunião foi a última de vários contatos realizados desde janeiro, mantidos em sigilo para que as partes possam buscar uma resolução em privado. Depois que a reunião foi revelada, no entanto, todas as partes concordaram em reconhecer que o encontro aconteceu. Desde a reportagem, o Marrocos anunciou mudanças abrangentes em sua proposta para o Saara Ocidental. O novo quadro daria ao Marrocos controle total sobre assuntos nacionais, defesa, estratégia geopolítica, política externa e uso da moeda em todo o Saara Ocidental. Em contrapartida, o governo do Saara Ocidental teria ampla liberdade para gerir seus assuntos diários, incluindo a maioria dos assuntos econômicos e recursos hídricos e energéticos. Como em toda questão importante, a dúvida é: quem governará o Saara Ocidental? O Marrocos propõe um plano de compromisso com um parlamento regional dividido em 2 segmentos. Um segmento seria eleito diretamente por toda a população do Saara Ocidental, incluindo colonos marroquinos. Os demais representariam diretamente as tribos saharauis, com cotas obrigatórias de anciãos, jovens e mulheres no governo. O rei do Marrocos indicaria um primeiro-ministro para a região que responderia ao parlamento regional. O Marrocos criaria tribunais regionais sob a autoridade de seu mais alto tribunal constitucional. Os fundos soberanos marroquinos investiriam em projetos regionais apoiados por parceiros financeiros estrangeiros. A região seria financiada por impostos locais e taxas de extração de recursos, planejando distribuir a riqueza à população. Saharauis que vivem na Argélia poderiam se registrar e retornar voluntariamente. Ex-integrantes da Frente Polisário teriam anistia total e seriam reintegrados à sociedade. Em troca, a Frente Polisário teria que encerrar de vez o debate sobre independência. E, embora a população étnica saharaui fosse representada no governo, eles teriam que concordar com a promoção da identidade e herança étnica preferida do Marrocos, a Hassania, mesmo em áreas de maioria sahari. Em essência, a proposta é uma mistura de vários modelos internacionais de integração que se mostraram bem-sucedidos ao longo do tempo em outros processos de paz ao redor do mundo. Marrocos mantém soberania, o Saara Ocidental conquista autogestão real e os saharauis ganham representação e controle regional. Embora o controle seja dividido com centenas de milhares de marroquinos que agora vivem no território, a proposta ainda enfrenta problemas.
Francamente, ela simplesmente inclui brechas demais para que o Marrocos possa apertar ainda mais seu controle sobre o Saara Ocidental. A tal ponto que os opositores do Marrocos são fundamentalmente contra. Qualquer acordo que permita ao Marrocos afirmar soberania sobre o território deve ser rejeitado. O acordo do Marrocos de dar aos sauares um lugar definido nas estruturas regionais. A criação de sistemas judiciais e outras proteções atrasará a tomada pelo Marrocos, mas não impedirá que isso ocorra. Com o tempo, tribunais superiores do Marrocos resolverão disputas e mais colonos irão para a região, tornando o resultado das votações previsível e pessoas suficientes sejam reassentadas e reintegradas. Os saharauis vão se adaptar à nova forma de agir e o Marrocos conseguirá o controle que deseja. Porém, pode ser que o Marrocos não queira esse tipo de controle e que o Marrocos realmente esteja satisfeito em aceitar esse modelo semi-autônomo e cumpri-lo a longo prazo. Mas depois de 55 anos de conflito, não é como se a comunidade saharaui, que lutou contra o Marrocos por gerações, devesse confiar nas boas intenções do Marrocos. Em situações como essa, a percepção importa tanto quanto a realidade, se não mais. E as percepções sobre o compromisso do Marrocos com um acordo como esse dificilmente são favoráveis em áreas fora da Muro de Areia do Marrocos. A participação de líderes argelinos e da Polisário nessa reunião secreta no Marrocos, ou no processo de paz mais amplo, representa uma mudança que favorece os interesses marroquinos. Nem a Argélia, nem os Polisários participariam de um processo assim se fossem realmente contra um acordo. E neste momento da história regional, ambos provavelmente percebem que os assuntos regionais e globais mudaram contra seus interesses. Rússia e China já não apoiam tanto os polisários como antes, como mostra a abstenção deles na recente resolução do Conselho de Segurança sobre o Plano de Autonomia do Marrocos. A resolução foi aprovada não porque Rússia e China perderam na votação, mas porque escolheram não vetar, mesmo podendo fazê-lo imediatamente. Enquanto isso, se o Irã apoiava a Frente Polisário, esse apoio provavelmente diminuiu, pois suas redes de proxies no Oriente Médio foram quase destruídas. E seu regime está enfrentando ruína econômica e a perspectiva de destruição por Israel e pelos Estados Unidos. Falando nos Estados Unidos, Washington agora apoia totalmente uma solução liderada pelo Marrocos no Saara Ocidental. E todas as nações europeias que normalmente teriam influência e vontade geopolítica para se opor aos Estados Unidos, como Grã-Bretanha, França e, neste caso específico, Espanha, agora estão alinhadas com a abordagem dos Estados Unidos. Enquanto antes a Argélia poderia achar que se beneficiaria de um novo conflito no Saara Ocidental, esse cálculo mudou, pois a Rússia parece incapaz de garantir segurança, até mesmo a países mais próximos do que a própria Argélia. Os refugiados saharauis se tornam um fardo maior para a Argélia a cada ano, já que o apoio humanitário internacional diminui. Se a Frente Polisário aceitar a proposta do Marrocos, ou se a Argélia pressionar a Frente Polisário a concordar, isso marcará o fim da soberania saharaui. Uma longa luta por independência que começou antes do nascimento da maioria dos que assistem a este episódio. Ela não acabará com derrota, mas com concessão. Mas que opção a Frente Polisário tem? Suas chances de vencer o Marrocos em confronto direto são mínimas. Mesmo com apoio internacional, seria possível envolver o Marrocos em um conflito prolongado e desgastante, mas as condições diplomáticas não favorecem isso. Se tentarem isso, no melhor cenário, os polisários terão apoio limitado da Argélia, que evitará envolvimento direto no conflito. A Rússia e seus aliados claramente não apoiarão a Argélia. E se a Argélia permitisse um conflito direto com o Marrocos, então enfrentaria um inimigo que teria o apoio da Europa e dos Estados Unidos. Provavelmente, a Argélia teria que avisar a Frente Polisário que estão sozinhos. E nesse ponto, qualquer conflito seria uma contagem regressiva lenta e dolorosa para a morte de toda a força armada. Esse conflito ocorreria no escuro, numa época em que a Frente Polisário não conta com apoio global, já que o mundo pouco se importa até com o genocídio no Sudão ou com conflitos maiores em Mianmar e Congo. O conflito ocorreria em um mundo cada vez mais consciente de que as ações dos países seguem seus interesses nacionais. Porém, fora da Argélia, nenhum outro país tem interesses nacionais. Isso os forçaria a defender o Sawari.
Após esse conflito sangrento e ignorado, não houve anistia, reintegração financiada para os refugiados Saurari, nem lugar para o povo Sahari. No governo marroquino posterior, o acordo que Marrocos oferece hoje à Frente Polisário pode ser bom ou não para os Sahrawi. No final, e pelo bem dos civis inocentes que viveram toda a vida no fogo cruzado desse conflito, certamente esperamos que seja um bom acordo, mas, sendo ou não, no fim das contas, isso não importa. O Marrocos já venceu essa guerra, não nos campos de batalha, mas na mesa de negociações, ao fechar qualquer caminho restante para a Frente Polisário. Fora desse acordo, isso atraiu grandes potências mundiais, prometendo desenvolvimento, parcerias econômicas e estabilidade regional. E fez os antigos apoiadores da Frente Polisário ignorarem a situação. O problema não é que a população Sahrawi ainda não tenha opções, mas sim que todas essas opções, exceto uma, obviamente levam à ruína. A Frente Polisário não precisa lutar uma guerra para perceber isso. A nova proposta do Marrocos ainda não foi aceita nem assinada até o momento deste episódio. Mas a forma como essa história termina já é uma conclusão inevitável. O conflito do Saara Ocidental acabou e é apenas uma questão de tempo até que isso seja oficializado. Obrigado por assistir.